Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Levítico, do capítulo 23, versículo 1 ao capítulo 24, versículo 23. Ritual das festas. O sábado. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Eis as festas do Senhor que anunciareis como devendo ser santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Trabalhareis 6 dias, mas no 7º dia, sábado, dia de repouso, haverá uma santa assembleia. Nele não fareis trabalho algum. É o repouso consagrado ao Senhor em todos os lugares em que habitardes. A Páscoa e os ázimos. Eis as festas do Senhor, santas assembleias que anunciareis no devido tempo. No 1º mês, no 14º dia do mês, entre as 2 tardes, será a Páscoa do Senhor. E no 15º dia deste mês, realizar-se-á a festa dos pães sem fermento, em honra do Senhor. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Tereis no 1º dia uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 7º dia haverá uma santa assembleia, e não fareis trabalho algum servil. A primeira pavéia ou feixe. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Quando tiverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a ceifa, trareis ao sacerdote um molho de espigas como primícias de vossa ceifa. O sacerdote agitará esse molho de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. Fará isso no dia seguinte ao sábado. No mesmo dia em que o molho for agitado, oferecereis ao Senhor em holocausto um cordeiro de 1 ano, sem defeito, ajuntando a ele uma oferta de 2/10 de flor de farinha amassada com óleo, como sacrifício pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. E mais uma libação de vinho, constando de 1/4 de hin. Não comereis nem pão, nem grão torrado, nem espigas frescas, até o dia em que levardes a oferta ao vosso Deus. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. O Pentecostes. A partir do dia seguinte, ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o molho para ser agitado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. Trareis de vossa casa 2 pães feitos de 2/10 de flor de farinha, cozidos com fermento, para agitá-los como oferta. São as primícias do Senhor. Oferecereis com o pão em holocausto ao Senhor 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros, acompanhados da oferta e da libação. Este será um sacrifício de agradável odor ao Senhor. Oferecereis também um bode pelo pecado e, como sacrifício pacífico, 2 cordeiros de 1 ano. O sacerdote os agitará com o pão das primícias, como ofertas agitadas diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Serão consagrados ao Senhor e serão propriedade do sacerdote. No mesmo dia, anunciareis a festa e convocareis uma santa assembleia. Não fareis trabalho algum servil. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes em qualquer lugar onde habitardes. Quando fizeres a ceifa em tua terra,
Não ceifarás até o extremo limite do teu campo, e não recolherás a espiga de tua ceifa. Deixá-la-eis para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O 7º mês. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: No 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós um dia de repouso, solenidade que publicareis ao som da trombeta, uma santa assembleia. Não fareis trabalho algum servil, e oferecereis ao Senhor sacrifícios consumidos pelo fogo. O Senhor disse a Moisés: No 10º dia do 7º mês será o dia das expiações. Tereis uma santa assembleia. Humilhareis vossas almas e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Não fareis trabalho algum naquele dia, porque é um dia de expiação, em que deve ser feita a expiação por vós diante do Senhor, vosso Deus. Todo aquele que se não humilhar nesse dia será cortado do meio do seu povo. E todo o que fizer nesse dia um trabalho qualquer, eu o suprimirei do meio do seu povo. Não fareis, pois, trabalho algum. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes em todos os lugares em que habitardes. Será para vós um sábado, um dia de repouso, e humilhareis vossas almas. No 9º dia do mês, à tarde observareis um sábado, de uma tarde à tarde seguinte. A festa dos tabernáculos. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: No 15º dia do 7º mês, celebrar-se-á a festa dos tabernáculos durante 7 dias em honra do Senhor. No 1º dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Será uma assembleia solene. Não fareis trabalho algum servil. Estas são as solenidades do Senhor, que anunciareis para haver santas assembleias, para oferecer ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo, holocaustos, oblações, vítimas e libações, cada coisa em seu dia, sem falar dos sábados do Senhor, de vossos dons, vossos votos e de todas as ofertas espontâneas que fizerdes ao Senhor. No 15º dia do 7º mês, quando tiverdes colhidos os produtos da terra, celebrareis uma festa ao Senhor durante 7 dias. O 1º dia será um dia de repouso, bem como o 8º. No 1º dia, tomareis frutos de árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros da torrente. E alegrar-vos-eis durante 7 dias diante do Senhor, vosso Deus. Cada ano celebrareis esta festa durante 7 dias em honra do Senhor. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes. Celebrá-la-eis no 7º mês. Habitareis em barracas de ramos durante 7 dias. Todo homem da geração de Israel habitará em barracas de ramos, para que saibam os vossos descendentes que eu fiz habitar os israelitas em barracas de ramos, quando os tirei do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Foi assim que Moisés falou aos israelitas, prescrevendo-lhes as festas do Senhor. Leis referentes às lâmpadas e aos pães. O Senhor disse a Moisés: Ordena aos israelitas que te tragam óleo puro de olivas esmagadas para manter continuamente acesas as lâmpadas do candelabro. Arão prepará-las-á fora do véu do testemunho, na tenda de reunião, a fim de que elas queimem continuamente, da tarde à manhã, diante do Senhor. Disporá as lâmpadas no candelabro de ouro puro, para que queime continuamente diante do Senhor. Tomarás também flor de farinha e farás com ela 12 bolos cozidos, cada um dos quais com 2/10 de efá. Dispô-los-ás em 2 pilhas de 6 na mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada pilha porás incenso puro, que será um memorial oferecido pelo fogo ao Senhor.
Colocar-se-ão esses pães diante do Senhor a cada sábado, continuamente, da parte dos israelitas. Esta é uma aliança perpétua. Esses pães serão propriedade de Arão e de seus filhos, que os comerão no lugar santo. Isso será para eles uma coisa santíssima, entre as ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. É uma lei perpétua. Caso de blasfemo. O filho de uma mulher israelita, tendo por pai um egípcio, veio entre os israelitas. E discutindo no acampamento com um deles, o filho da mulher israelita blasfemou contra o santo nome e o amaldiçoou. Sua mãe chamava-se Salomite, filha de Dabri, da tribo de Dan. Puseram-no em prisão até que Moisés tomasse uma decisão segundo a ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: Faze sair do acampamento o blasfemo, e todos aqueles que o ouviram ponham a mão sobre a sua cabeça, e toda a assembleia o apedreje. Dirás aos israelitas: todo aquele que amaldiçoar o seu Deus levará o seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será punido de morte. Toda a assembleia o apedrejará. Quer seja ele estrangeiro ou natural, se blasfemar contra o santo nome, será punido de morte. Pena de talião. Todo aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Quem tiver ferido de morte um animal doméstico, dará outro em seu lugar, vida por vida. Se um homem ferir o seu próximo, assim como fez, assim se lhe fará a ele, fratura por fratura, olho por olho e dente por dente. Ser-lhe-á feito o mesmo que ele fez ao seu próximo. Quem matar um animal, restituirá ao outro, mas o que matar um homem será punido de morte. Só haverá uma lei entre vós, tanto para os estrangeiros como para o natural, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Moisés transmitiu essas normas aos israelitas. Tiraram do acampamento o blasfemo e o apedrejaram, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés.